Fala pessoal do canal Fala Fono, nós vamos tacar fogo no parquinho hoje. O tema de hoje é: meu filho está na fono, mas não vejo resultado. E agora? Se você quer saber mais, fica ligado. Gente, essa é uma pergunta que a gente recebe praticamente todo dia. E eu queria ter essa conversa com vocês, né? Vou explicar algumas nuances disso, mas eu queria que vocês entendessem que uma boa fono faz, né? Toda profissão, existem profissionais e profissionais, tá? Eu não vim aqui pra denegrir meus colegas. Tenho colegas maravilhosos, tenho colegas muito melhores que eu. Inclusive, quando eu recomendo, as pessoas falam, não, mas eu quero com você. Eu falo, não queira ela, tá? Então, tem gente muito boa fazendo um trabalho muito sério por aí. Mas também tem gente marromeno, né? Toda profissão é assim. Então, o que você tem que observar para saber se o tratamento está sendo efetivo? Então, primeiro, o olhar da fono sobre o seu filho. Ela tem clareza sobre a dificuldade dele? Você tem que ter abertura para perguntar, qual é a dificuldade do meu filho? É uma dificuldade na prosódia? É uma dificuldade no léxico, nas palavras? É uma dificuldade na linguagem? Ele não está entendendo a linguagem? Ele tem um déficit na comunicação? Ele tem uma dificuldade de pronúncia? Ele tem uma questão hipotonia, uma questão neurológica? Ele tem... O que ele tem? Né? Não é sua obrigação saber. Você não é fono, mas, poxa, a pessoa que atende seu filho é. Então, ela tem que saber. Às vezes a gente não vai ter um diagnóstico certo. Tá, assim, essa criança tem um transtorno fonológico, blá, blá, mas a gente vai ter uma direção. Então, as dificuldades dela apontam para esse lado. E aí isso já vai fazer com que o tratamento seja muito mais bem direcionado. Se a gente não tem noção e tá fazendo uma estimulação genérica, é como se eu fosse no stand de tiro, botasse um tapa-olho e saísse atirando. Uma hora eu vou acertar o alvo, ou não, né? Vou perder um bom tanto de balas ali de tempo tentando acertar sem estar enxergando. Então, a gente precisa ver, a gente precisa ter essa clareza. Então, procure uma fono que vai te fazer uma avaliação e que te fale, olha, eu avaliei seu filho, de preferência por escrito. Essa criança foi avaliada, veio aqui com tanto, o histórico dela é esse. Durante as observações, ou durante as avaliações, ou durante os testes, da forma como ela quiser avaliar sua criança, foi observado que apresenta dificuldades nisso ou naquilo. Pronto, já sei. Ela já tem um olhar mais direcionado. Tá. Então, ela sabe quais dificuldades, ou aonde está a dificuldade da sua criança, ou as dificuldades, porque às vezes é mais de uma, né? Ok. Ela está atuando de forma objetiva nessas dificuldades, né? Então, ela tá usando uma terapêutica específica para esse tipo de dificuldade? Ou ela tá usando aquela terapêutica generalizada? Tá? Então, isso é uma outra coisa importante. Então, ela sabe a sua dificuldade, ela tá usando a terapêutica específica. Muito importante. 3. A tua criança gosta da fono? Gente, me fala uma coisa. Qual que era o professor que você mais gostava na escola? Coincidência ou não? Na maioria das vezes é a matéria que você mais gostava na escola também, porque você gostava do professor e de tabela você gostava da matéria. Se a criança gosta da fono, de tabela ela vai gostar da terapia. E quando a gente gosta de uma coisa, a gente encontra prazer naquilo, chances são de que aquilo vai fluir muito melhor, né? Não, a fono não quer ser amiguinha do meu filho, ela é mais durona, ela tem um perfil mais assim. Mas a tua criança conecta com ela mesmo assim? Você sente que rola uma transferência ali, que eles se dão bem e que a coisa flui? Ok. Você já deu um bom tempo e não acontece essa conexão, a criança ainda tem muita resistência, né? Não tá indo. Então, tem crianças que não clicam comigo. Eu direciono para outro colega. Tem crianças que clicam de primeira. E tem crianças, que é a maioria, que eu tenho que conquistar. Né? E aí eu tenho ali um período de tempo que eu sinto se eu tô conseguindo conquistar aquela criança ou não, né? E tem crianças que elas não estão prontas para conectar com outra pessoa, eu preciso colocar a mãe no meio, a gente vai intermediando assim. Então esse olhar sobre clicou, não clicou, também é importante, né? Saber se a criança tá indo bem naquela dinâmica com a fono. Eu acho que são os principais pontos que eu acho que você deve observar. E a gente tem que entender também que a fonoaudiologia é como se fosse a medicina. Tem várias especialidades. Então, por exemplo, eu só atendo bebês até 3 anos. E eu só atendo crianças com dificuldade de linguagem
ou de fala, tá? Eu não faço, por exemplo, instalação de fonema. Parece uma criança comigo de 5 anos, eu só falo balata, não fala barata. Eu não faço isso. Eu passo para uma colega que faça um trabalho muito melhor que eu. Eu sei fazer isso? Sei. Já fiz curso disso? Já. Eu não faço isso? Não. Por quê? Porque não é o que eu mais gosto de fazer e não é o que eu sei fazer melhor, tá? Então eu quero dar para a criança o melhor. Eu sei que eu tenho colegas que vão fazer melhor que eu. Então eu direciono também. Então, às vezes, a gente não tem muita opção também, porque às vezes é uma cidade pequena, é a fono que tem, é tu mesmo, né? Então, o que eu vou fazer contigo? Então, se você vê que a fono é a única que tem, é o único recurso que você tem, você vai ter que trabalhar com ela. Então, junto com ela, tentar entender a dificuldade do seu filho. Ela conseguiu ter essa clareza? Não. Ela tá fazendo aquela avaliação genérica, aquela terapia genérica, ela não sabe o que a minha criança tem. Então, a gente pode conversar aí sobre uma supervisão, né? A supervisão é quando um fonoaudiólogo contrata um outro fonoaudiólogo para orientar ele com relação a um caso ou mais de um caso. E aí, às vezes, dependendo da cidade pequenininha, do quanto essa fono ganha, às vezes ela não vai ter condições de sozinha bancar a supervisão. Mas aí você pode combinar com ela, olha, tem uma supervisão lá em São Paulo de uma pessoa que é especialista nesse tipo de dificuldade do meu filho, vamos fazer, eu pago, né, ou a gente racha, enfim, não sei quais são as possibilidades aqui, nem sei se eu tô falando abobrinha, mas eu já vi, maioria das vezes as fonos pagam, mas já vi pais pagarem também supervisão para fono e para família também, porque daí a família às vezes quer uma orientação de uma pessoa que já tenha um olhar diferenciado ou mais especializado sobre aquele tipo de dificuldade, tá bom? Então, acho que era isso que eu tinha pra conversar com vocês sobre isso. Eu espero que vocês sejam parceiros das fonos de vocês, que vocês tenham aberturas pra fazer essas perguntas, porque se a fono não te dá nem abertura pra você perguntar que tipo de dificuldade a sua criança tem, que tipo de estratégia ela tá utilizando pra enfrentar essa dificuldade, enfim, quais são as habilidades que estão sendo desenvolvidas nessa brincadeira, que mais? E não tem abertura pra conversa, né? Pra você entender, aí não dá, né? Tem que ter abertura, tá bom? Então é isso, gente. Vejo vocês na semana que vem. Beijos!